Ora viva, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar neste vídeo como resolver equações polinomiais de grau superior a 1, orientado para os alunos do ensino básico para o oitavo e nono anos. Ora, um polinómio na sua forma reduzida, com uma só variável, pode ser apresentado com esta estrutura. Portanto, um PX que tem de grau n, okay, pode, se for completo, terá n mais 1 termos, em que estes coeficientes A0, A1, a n-3, a n-2, a n-1, são coeficientes que pertencem ao conjunto dos reais, e aqui os n's pertencem ao conjunto dos naturais, incluindo o zero. Esta é a estrutura normal de apresentar um polinómio de uma forma genérica. O objetivo é a resolução de equações da forma designada também por forma canónica de p de x igual a zero. Qual o processo para essa resolução? É transformar esta forma reduzida, okay, de n termos, ou n mais 1 termos, em fatores. Okay? Transformar a forma reduzida de p de x de modo a resolver equações mais simples, okay? Correndo estes passos. Fatorizar o polinómio p de x e, uma vez fatorizado, o passo seguinte será aplicar a lei do anulamento do produto. Nos oitavo e nono anos do ensino básico na resolução de equações, vamos concentrar-nos principalmente nos polinómios do segundo grau, que têm esta expressão analítica. P de x igual a ax² mais bx mais c, okay? Com o a, b e c pertencente aos reais. Falta-me só aqui acrescentar que o a tem que ser diferente de zero, porque senão, se fosse igual a zero, não era um polinómio de segundo grau. Mas também não só. E depois tenho aqui um exemplo que é um polinómio. Trata-se de um polinómio de terceiro grau. Bom, então, como resolver, por exemplo, então, as equações que aqui são apresentadas como exemplo? Okay? É isto que vamos abordar, os vários cenários, ok? E, portanto, vamos começar por rever alguns desenvolvimentos importantes, ver ou rever alguns desenvolvimentos importantes. Primeiro é o desenvolvimento de um quadrado de um binómio. Ora, um quadrado de um binómio, portanto, é um binómio que tem dois termos, estão elevados ao quadrado, no seu conjunto, e o seu desenvolvimento vai dar, portanto, o seu resultado será o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, que é o 2ab, mais o quadrado do segundo termo. O mesmo acontece para a menos b ao quadrado, só que a diferença é que aparece o dobro do primeiro termo a multiplicar pelo segundo termo, aparece precedido do sinal menos. Outros binómios, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição algébrica, temos aqui alguns exemplos, okay, como se desenvolvem, mas aqui este terceiro tem, de facto, uma particularidade grande, não é? Em que este produto A menos B multiplicar por A mais B vai dar uma diferença do quadrado de A pelo quadrado de B. Isto é extremamente importante. Ora bem, como então fatorizar alguns desenvolvimentos importantes que nós acabamos de ver?
Ora, aquilo que nos vai surgir para resolver os, as equações é nós passarmos da forma do desenvolvimento efetuado andar agora no sentido contrário. Ou seja, eu, no caso, por exemplo, aqui do quadrado do binómio, que cheguei a este resultado, agora, aquilo que eu pretendo é, se eu encontrar um polinómio nesta forma, como para o fatorizar, eu tenho que andar no sentido contrário, eu tenho que chegar ao quadrado, a este quadrado do binómio. Assim como, por exemplo, se eu tiver uma equação que tenha este formato, a quadrado menos b quadrado, a fatorização é andar no sentido contrário e pretende chegar a menos b vezes a mais b. É isto que é apresentado aqui neste ponto B. Temos aqui o desenvolvimento do quadrado do binómio e que vai ser igual ao quadrado desse binómio. É o quadrado do binómio e nós vamos designar isto, não sei ainda bem por que motivo, mas um caso notável. Portanto, temos os casos notáveis em que, quando nós temos aqui uma diferença de quadrados, já sabemos que a sua fatorização vai ser o a menos b vezes a mais b, o que aqui também é considerado um caso notável. Mas temos aqui outros elementos para fatorizar. Por exemplo, AB vezes, peço desculpa, AB mais AC, se nós virmos, temos aqui dois termos em que têm um fator comum, que é o A. Coloca-se em evidência o A e soma-se depois, multiplica-se com a soma de B mais C, que é, no fim de contas, a propriedade distributiva. Aliás, a propriedade distributiva já existe aqui, nomeadamente, aqui nos anteriores, embora de uma forma um pouco camuflada. Podemos ter também aqui a utilização de fatores comuns em evidência. Por exemplo, temos aqui este caso, que é o A mais B, C mais D, mais A mais B vezes E mais R. Nós temos dois termos, cada qual com dois fatores, e aquilo que se observa é que o fator que é comum aos dois termos é o fator A mais B, que se coloca em evidência, e os restantes fatores, portanto, coloca-se o fator A mais B em evidência e os restantes fatores somam-se algebricamente. Okay? Portanto, o C mais D mais E mais R. A mesma coisa neste caso em que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 termos. Aliás, este resulta precisamente deste, deste, deste desenvolvimento. Agora, queremos é andar daqui do lado direito e atingir aqui a forma aqui do lado esquerdo. É isso que aqui vou mostrar. AC menos AD menos BC mais BD. O que nós verificamos é que, por exemplo, entre estes dois termos, tem o A como um fator comum. Vamos colocá-lo em evidência. Somam-se depois os restantes fatores, algebricamente, claro, que fica o A em evidência C menos D. Do outro lado, temos menos BC mais BD. O que é comum a estes dois termos é o fator B. Também vamos pôr em evidência, utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ora bem, então, pondo o B em evidência, e vamos ficar com C menos D. Olhando agora para estes dois termos, okay, aquilo que vemos entre os dois termos é que o C menos D é o fator que é comum aos dois termos. Então vamos colocá-lo em evidência. E ao colocá-lo em evidência, vamos ter que somar algebricamente o A com o B. Okay? Portanto, está fatorizado. A menos B. Agora apliquei aqui a propriedade comutativa da multiplicação. Fica A menos B vezes C menos D. Portanto, de 4 termos, ficamos com dois fatores. Isto porquê? Bom, nós precisamos que fiquem fatorizados pelos motivos que se vão apresentar em seguida, que é
corresponder ao segundo passo depois de termos fatorizado o polinómio, que é aplicar a lei do anulamento do produto. Ora, vejamos. Então, voltando às equações dadas anteriormente, que foram apresentadas como exemplos, temos a equação x² menos 9 igual a 0. Verificamos que ele é uma diferença de quadrados, o polinómio, e podemos, então, na sua fatorização, aplicar, portanto, que é este formato aqui vemos aqui a² menos b², vai ser a menos b vezes a mais b. Portanto, vai ser x menos 3, x mais 3, e igual a 0. E agora, estamos em condições, temos equações mais simples, x menos 3, x mais 3, e estamos em condições de aplicar a lei do anulamento do produto, que se trata do seguinte. Ora, sendo dois fatores, a multiplicação de dois fatores ser igual a 0, ou é o x menos 3 que é igual a 0, lá está, ou o x mais 3 é igual a 0. Portanto, portanto, nós chegamos aqui à conclusão, não é, que a solução, o conjunto de solução, na resolução desta equação, é menos 3 e 3. Passemos ao segundo caso. Temos, então, o polinómio x² menos 4x mais 4 igual a 0. Será que este polinómio corresponde ao desenvolvimento de um quadrado de um binómio? Bom, aqui o que nós queremos ver é verificar se, de facto, estamos em condições de identificar o que se encontra aqui do lado esquerdo e se, efetivamente, corresponde ou não ao quadrado de um binómio. Quer este, ou menos 2AB. Que é um caso notável. Okay? Vamos ver se é um caso notável. Então, fazendo o A igual a X, portanto, o primeiro termo, aqui, e 2AB igual a 4x, que é este termo aqui, então vamos verificar se, então, vamos substituir o A por X, resolver em ordem a B, e chegamos à conclusão que o B teria de ser 2, se for um quadrado de um binómio. Então B² igual a 4. Bom, e de facto, cá está. O terceiro termo corresponde ao B². Confirma-se então que é um quadrado de um binómio. Estamos em presença de um caso notável. Então, cá está. Pegando em x² menos 4x mais 4 igual a 0, vai ser x menos 2, ao quadrado igual a 0. Compondo, não é? X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2 igual a 0. Aplicar a lei do anulamento do produto. Vamos obter x igual a 2. É x igual a 2 ou x igual a 2, que é a mesma coisa que se é x igual a 2, temos um conjunto de solução que é igual a 2. Neste caso, a solução, uma vez sendo a mesma, não é? Nos dois casos, considera-se que é de multiplicidade 2. Passando agora a um terceiro caso, temos aqui menos 4x² mais 4x menos 1 igual a 0. Neste caso, o fator que corresponde ao monómio de maior grau, okay, normalmente seria conveniente, no caso da resolução de equações, colocá-lo positivo, até para não haver confusões com os sinais. Normalmente, eu aconselho que se troque todos os sinais, ou seja, aquilo que vamos fazer é multiplicar o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro por menos 1. Para multiplicar o segundo membro por menos 1, uma vez que ele é 0, 0 vezes menos 1 é 0, vai ficar precisamente no meio. Mas ao multiplicar por menos 1, trocam-se os sinais, portanto ficará mais 4x² menos 4x mais 1, e o 4x² é o quadrado de 2x. Portanto, vai ficar o quadrado de 2x menos 4x mais 1 igual a 0. Será que estamos perante o desenvolvimento de um quadrado de um binómio? Ou seja, será que estamos perante um caso notável? Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos designar que o nosso A vai ser o 2x, o primeiro termo, e o segundo termo será aquilo que será o dobro
do produto do primeiro termo pelo segundo, que é o 2AB, vamos igualá-lo a 4x. E vamos tirar o valor de B, substituindo o A por 2x, 2x vezes 2B igual a 4x, e, portanto dá que 4B igual a 4, B igual a 1. Então o B quadrado é igual a 1. Então confirma, cá está, terceiro termo, confirma que é o B quadrado, o valor. Confirma que este polinómio corresponde ao quadrado de um binómio. E é isso que nós aqui fazemos. Portanto, vai ser o quadrado de 2x menos 1. Aplicando outra vez a lei aqui do anulamento do produto, vamos ter que 2x menos 1 igual a 0, ou 2x menos 1 igual a 0. E cá temos outra vez uma solução de multiplicidade 2. Portanto, a solução é igual a 1 meio. E o conjunto de solução, portanto, aqui está o conjunto, é um conjunto singular, só com um único termo. Ou melhor, com um único elemento. Passemos então ao último, que era o tal caso em que estamos em presença de um polinómio. Se nós o desenvolvêssemos e puséssemos na sua forma reduzida, verificamos que é um polinómio corresponde a um polinómio de terceiro grau. Mas, de facto, nós poderemos conseguir, apesar de tudo, fazer a sua fatorização. Muitas vezes, e como se pode observar, a fatorização não é imediata. Vamos ter de dar passos intermédios e ter algum olho para isto também, e ver se é possível fatorizar um ou mais termos, independente uns dos outros termos, ok? Então, aquilo que vamos aqui verificar é que x ao quadrado menos 4 é uma diferença de quadrados, e a diferença de quadrados, como já vimos, vai ser x mais 2 vezes x menos 2. E claro, o x menos 1 mantém-se aqui como fator. No segundo termo, nós aqui podemos observar que o 3 pode ficar em evidência, que é colocado aqui, e fica x mais 2, x menos 1. Observando agora os dois termos, este termo todo e este termo todo, observamos que há fatores comuns, fatores comuns aos dois termos que podemos colocá-los em evidência, que é o x mais 2 e o x menos 1. X mais 2 e x menos 1 aparecem nos dois termos. Então vamos colocá-los em evidência. E os restantes fatores, quer de um termo, quer do outro, vamos somá-los algebricamente. Então vai ser x menos 2 mais 3. E aqui aparece o outro fator que é somado algebricamente, x menos 2 mais 3, igual a 0. Temos a fatorização concluída, não é? Portanto, temos então, fazendo aqui, resolvendo menos 2 mais 3, portanto temos x menos 1, x menos 2, peço desculpa, x mais 2, x mais 1, igual a 0. Estamos em condições de aplicar a lei do anulamento do produto, afirmando que isto se anula quando ou x menos 1 é igual a 0, ou x mais 2 é igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. E vamos ter como conjunto de solução menos 2, menos 1 e 1. Mas, no que diz respeito a uma equação de segundo grau, como resolver essa equação se não se tratar de um caso notável? Então vejamos o seguinte exemplo. Temos então x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Será que este polinómio corresponde ao desenvolvimento de um quadrado de um binómio? Então vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos anteriormente. Então façamos o primeiro termo igual a x, e este termo aqui vamos considerar que é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo de um quadrado de um binómio, que é igual a x, é o que está aqui. Ora, substituindo o a por x, okay, temos 2xb igual a x, e o b teria que ser igual ao meio. E, por conseguinte, o b quadrado igual a 1 quarto. Ora, aqui o que verificamos é que, de facto, não temos aqui 1 quarto, temos menos 6. Portanto, este não é polinómio, não é um quadrado de um binómio. Se não é o desenvolvimento de um quadrado de um binómio, então como resolver?
Bom, o que vamos fazer é uma coisa que temos de somar e subtrair o tal b quadrado, fazer aparecer ali dois termos, um somando b quadrado e, e subtraindo b quadrado ao polinómio de segundo grau, que aqui está. Ou seja, isto é a mesma coisa, ou pelo menos já não sei se já terão ouvido ou não, é utilizar um processo que se designa completar o quadrado. E completar o quadrado é precisamente somar o b quadrado, por isso é que se diz completar o quadrado para depois esses três termos transformá-los num quadrado de um binómio. Okay? Então, como é que vamos fazer? X ao quadrado, portanto, nós temos x ao quadrado mais x, vamos acrescentar b quadrado menos 6 e subtraímos b quadrado igual a zero. Isto significa que não se altera o polinómio. No entanto, substituindo agora por b quadrado, já está. Estes três termos correspondem àquilo que vimos anteriormente, né? Se tivesse um quadrado de um binómio. Então, vamos transformá-lo no quadrado do binómio e fazemos a operação entre o menos 6 e o menos 1 quarto e verificamos que dá menos 25 quartos e igual a zero. Aquilo que verificamos é que temos aqui um quadrado, aqui um quadrado, um termo, e 25 quartos também é um quadrado também de um termo, que é um quadrado de 5 meios. Então estamos em condições de aplicar a fatorização na diferença de quadrados. É este termo, que é x mais 1 meio, menos 5 meios, a multiplicar por x mais 1 meio mais 5 meios igual a zero. Portanto, temos a fatorização concluída, podemos aplicar a lei do anulamento do produto. Fazemos as continhas e, portanto, chegamos que x menos 4 meios igual a zero, ou x mais 6 meios igual a zero. E temos, então, o conjunto de solução menos 3, 2. Ora bem, a questão do completar o quadrado para os polinómios de segundo grau é extremamente importante, porque é a partir dele que nós podemos deduzir aquilo que é conhecido como fórmula resolvente para as equações de segundo grau. Partimos da expressão analítica polinomial, ax² mais bx, de uma forma genérica, não é? Mais ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais, estes fatores, e o a diferente zero. Quando colocando o a em evidência, vamos obter, é como se estivéssemos aqui a fatorizar, e temos que ou a igual a zero, mas com o a é diferente de zero, é uma equação impossível, ou x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Portanto, é isso que agora aqui temos. E é claro que o c sobre a, se nós considerarmos que o x é um termo de um quadrado de um binómio, e o b sobre a é o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, chegamos à conclusão que este c sobre a nunca pode ser o quadrado do segundo termo. Então vamos fazer o mesmo procedimento. E esse procedimento, para completar o quadrado, aquilo que chegamos à conclusão, olhando para estes dois termos, que para completar o quadrado teríamos que somar b sobre 2a ao quadrado. Mas ao somar b sobre 2a ao quadrado, temos que subtrair por b sobre 2a ao quadrado e mais c sobre a, da forma que está. Portanto, completamos o quadrado, estamos em condições de fatorizar e temos aqui o quadrado de um binómio. E estes dois termos, passam para o segundo membro. Como são constantes, não dependem de x, passam para o segundo membro. Okay? Passam para o segundo membro. Aplicando em ambos os membros a raiz quadrada, okay? Então a raiz quadrada de x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser x mais b sobre 2a, que há de ser igual, aplicando agora a raiz quadrada, mais ou menos, que qualquer número elevado ao quadrado, se for positivo ou negativo, elevado ao quadrado é sempre positivo. Portanto, temos que pôr aqui mais ou menos a raiz quadrada deste termo aqui. Okay?
Portanto, aquilo que foi feito foi, porque é que surge aqui 4a²? É fácil, porque nós temos b² sobre 4a² menos c sobre a, e temos que reduzir ao mesmo denominador, que fica 4a², e depois temos que multiplicar os respectivos numeradores, e fica, portanto, b² menos 4ac. Passando agora o b sobre 2a para o segundo membro, ficamos com esta expressão. Como estes dois termos aqui têm o mesmo denominador, podemos, então, reduzir ao mesmo denominador e chegamos finalmente a esta expressão. X igual a menos b mais ou menos raiz² b² menos 4ac, tudo sobre 2a, que designamos como forma resolvente de uma equação do segundo grau. Esta forma resolvente é já utilizada só no nono ano. No oitavo ano, infelizmente, como não é dado ainda no oitavo ano, a resolução de equações de segundo grau, normalmente vão ter que usar mesmo aquilo que foi feito anteriormente, que é computar aquilo que se chama computar o quadrado. E, portanto, não tem outra forma de o fazer, ok? Então, como é que se aplica esta forma resolvente? Eu vou reduzir aqui só para nós vermos a fórmula. Então, se nós tivermos, por exemplo, x² menos 1 meio de x menos 5 igual a 0, ou seja, se quisermos resolver esta equação, bom, nós identificamos o que é o a. O a é 1, que é 1 vezes x². O b é menos 1 meio, que é o fator que multiplica por x. E depois o c é menos 5, é o termo independente. Aplicando agora diretamente e identificados o a, o b e o c, substituindo na fórmula e resolvemos, fazemos as contas e depois separamos o x igual a 1 meio mais, o mais raiz² ou x igual a 1 meio menos a raiz² sobre 2. E chegamos então ao conjunto de solução menos 2, 5 meio. Portanto, este foi o panorama que eu quis apresentar como forma de resolver, metodologia para resolver, portanto, equações com polinomiais de grau superior a 1. Eu agradeço, muito obrigado pela vossa atenção. Meu nome é Alexandre Abreu e o meu e-mail, caso queiram me contactar, abreu.math61@gmail.com. Muito obrigado pela vossa atenção e, portanto, até uma próxima oportunidade.